Olá, torcida alvinegra. Sejam muito bem-vindos ao canal Notícias do Botafogo Oficial e antes das informações de hoje, já deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sino de notificações, para vocês não perderem nenhum vídeo. Primeira notícia. O Estoril Praia de Portugal está negociando a antecipação do fim do empréstimo do volante Patrick de Paula para o Botafogo, informa o jornal português Record. O acordo inicialmente vai até junho de 2026. Segundo a publicação, Patrick de Paula tem atraído o interesse de clubes brasileiros durante seu empréstimo. O volante entrou em seu último ano de contrato com o Botafogo e não deve ser aproveitado pelo técnico Martim Anselmi. Com a camisa do Estoril, PK foi muito pouco aproveitado pelo treinador Ian Castro. O jogador soma apenas 407 minutos em campo em Portugal, com um gol marcado em 9 partidas até aqui. Segunda notícia. O Botafogo sofreu transfer ban e está impedido de registrar jogadores por 3 janelas de transferências. A punição é relativa ao caso Thiago Almada, pelo não pagamento do Botafogo ao Atlanta United. O valor total é de 21 milhões de dólares, cerca de 114 milhões de reais. O jornal O Globo havia publicado que já havia acordo entre os clubes para a quitação da dívida. O Botafogo precisará pagar ao Atlanta para sair do transfer ban. O jornalista Matheus Medeiros informa ainda que o Botafogo tem acordo encaminhado com o Atlanta United, mas o recesso de advogados impediu a conclusão ainda em 2025. Há uma expectativa de finalização nos primeiros dias da janela de transferências, que se abre em 5 de janeiro. Além da dívida de 21 milhões de dólares, 115 milhões de reais que causou um transfer ban na FIFA, o Botafogo deve ao Atlanta United mais 9 milhões de dólares, 49,3 milhões de reais na cotação atual, segundo jornalistas norte-americanos Joe Patrick e Doug Robertson. Terceira notícia. O Torino, da Itália, segue interessado no zagueiro David Ricardo para a sequência da temporada 2025-2026 e deve enviar uma nova proposta ao Botafogo nos primeiros dias de janeiro, informou o GE. A primeira proposta, de empréstimo com opção de compra, não agradou à diretoria alvinegra e foi rejeitada. O Botafogo não descarta negociar o zagueiro caso haja uma oferta considerada lucrativa. Depois de uma passagem apagada pelo Botafogo, Mastriani chegou a Curitiba nesta sexta-feira, dia 2, para se reapresentar ao Atlético PR, clube com o qual tem contrato por mais um ano. Mastriani marcou apenas um gol em 17 jogos pelo Botafogo na última temporada. Segundo a imprensa paranaense, ele não está nos planos do Atlético PR, que encontra dificuldades de encaixá-lo no mercado devido ao alto salário. Quarta notícia. Novo técnico do Botafogo, Martim Anselmi, já trabalha nos bastidores e tem conversas sobre o planejamento para a temporada 2026. Segundo informa o site GE nesta sexta-feira, ele definiu 3 posições prioritárias para reforços. Para Anselmi, o Botafogo precisa de um zagueiro destro, um volante para o lugar de Marlon Freitas e um ala esquerda com força, velocidade e ofensividade. Cuiabano, que tem esse estilo, voltou para o Nottingham Forest, da Inglaterra, após o fim do empréstimo. O Botafogo está punido pela FIFA com transfer ban por não pagar a contratação de Thiago Almada, mas confia em resolver a questão junto ao Atlanta no início de 2026. Meia atacante do Botafogo, Álvaro Montoro, está sendo acompanhado de perto pelo Fenerbahçe, segundo informa o jornalista turco Ersan Serdal, no X, ex-Twitter. Uma equipe de observadores foi destacada pelo clube turco para acompanhar Montoro. Ainda não houve nenhuma sondagem ou proposta oficial ao Botafogo pelo argentino para 2026. John Testor, dono da SAF do Glorioso, não tem a intenção de vender Montoro por agora. Mesma coisa com o jovem colombiano Jordan Barreira. O argentino de 18 anos tem contrato com o Fogão até o fim de 2029. Quinta notícia. Sondado pelo Fluminense para 2026, Savarino teve condições estipuladas pelo Botafogo para uma possível negociação. Segundo o site GE informa nesta sexta-feira, dia 2, o clube alvinegro pede o volante Wallace Davi mais uma compensação financeira. Os valores não foram revelados. Ainda de acordo com o site, não há negociação em andamento atualmente. O Fluminense já tem a ciência de que precisará envolver o jovem volante se quiser ter Savarino. O Botafogo teve propostas e sondagens de diversos clubes pelo meia-atacante venezuelano. De acordo com o GE, o clube busca reduzir a folha salarial, sendo que Savarino tem um dos maiores vencimentos do elenco. Outrora encaminhado, Ferraresi não deve mais chegar ao Botafogo. Segundo a ESPN, a negociação com São Paulo está emperrada, e o clube alvinegro considera difícil que as tratativas sejam retomadas.
O zagueiro chegaria ao Glorioso por empréstimo com opção de compra fixada em 5 milhões de euros, cerca de 32,5 milhões de reais, mas a negociação com São Paulo que envolveria troca de jogadores não avançou. O plano inicial era o Botafogo ficar com Ferraresi, Pablo Maia e Rodriguinho, enquanto São Paulo queria Vitinho, Savarino e Joaquim Correia. Marlon Freitas também foi especulado, mas o volante acertou com Palmeiras. E última notícia: Christian Medina, do Estudiantes, é o grande alvo do Botafogo para substituir Marlon Freitas no meio de campo para 2026. De acordo com o site GE, o clube alvinegro intensificou as conversas pelo volante. Empresários do jogador o ofereceram ao Botafogo, visando mais valorização esportiva e financeira. O Glorioso mantém as negociações e busca convencer o staff de que tem um projeto esportivo sólido. Além disso, o Botafogo mantém o Wallace Davi, do Fluminense, no radar e tem conversas em andamento. O jovem volante de 18 anos poderia ser envolvido na negociação de Marlon Freitas, mas este optou pelo Palmeiras. O Botafogo sofreu transfer ban, mas crê em resolução na primeira semana de janeiro. E essas foram as principais notícias do Botafogo. Não esquece de apoiar o canal com seu like e se inscrever para ficar sempre por dentro das notícias do Botafogo.